Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Sática Ótica. Aniversário 50 anos e quem ganha é você. 50% de desconto no segundo óculos. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. O Band Cidade está no ar e você vai ver. Droga que seria entregue em Uberlândia é apreendida em Goiás. Exportações brasileiras de carne de frango crescem quase 20%. Comércio deve funcionar no carnaval, mas a expectativa de venda é baixa. Lei contra o passaporte da vacina em Uberlândia será questionada na Justiça. Mais de 50 casos positivos de Covid foram confirmados em professores e alunos de Uberaba. E no esporte, hoje tem a 7ª rodada do Campeonato Mineiro com os times da região. Uma boa noite para você, seja bem-vindo ao Band Cidade. E começamos o programa de hoje com alerta para você que vai pegar a estrada ainda hoje. Foi liberada agora há pouco uma faixa da BR-050 que ficou totalmente interditada depois que árvores caíram na pista. Atenção aos motoristas, então, principalmente indo no sentido Uberlândia a Uberaba, a BR-050. Então, você vê aí um grande congestionamento, são imagens feitas há poucos instantes. Fico alerta a todos os motoristas. Acredita-se aí, de acordo com a operadora que administra a rodovia, que o trânsito seja totalmente liberado ainda hoje. E olha só, 59 quilos de cocaína foram apreendidos agora à tarde na BR-364 em Jataí, Goiás. O entorpecente estava escondido no assoalho e no forro do teto de um carro de luxo e foi apreendido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher de 28 anos, o marido de 30 e o motorista de 41 foram presos e confessaram que a carga estava vindo para Uberlândia para abastecer o carnaval em Minas Gerais. Olha só, toda a droga está avaliada em 10 milhões de reais e o trio receberia 5 mil reais pelo transporte. E as investigações sobre a exploração de travestis e transexuais continuaram hoje em Uberlândia. Mais pessoas foram ouvidas. O Everton Fernandes está ao vivo conosco e tem as informações. Boa noite para você, Everton. Oi, Ricardo, muito boa noite para você, boa noite a todos. Mais 10 mulheres trans e travestis foram ouvidas nesta quarta-feira nos desdobramentos desta operação aqui na cidade de Uberlândia. Agora, nesta etapa, a operação apura a situação de trabalho análogo à escravidão das vítimas em Uberlândia. Além das possíveis vítimas, Lamar Bionda, suspeita também de fazer parte dessa organização criminosa investigada, ela chegou acompanhada da advogada na sede do Ministério Público do Trabalho em Uberlândia para ser ouvida também. Agora, tínhamos uma entrevista com o promotor de justiça, Tiago Ferraz, para falar mais sobre essas oitivas que estavam acontecendo, mas como ainda ele estava ouvindo as vítimas e também Lamar Bionda, não foi possível. Em breve, teremos mais informações e desdobramentos desta operação, que já é a 5ª fase da Operação Libertas aqui na cidade de Uberlândia, Ricardo. Obrigado, Everton. A investigação que está longe do fim, pelo visto. E olha só, 4 pessoas foram presas hoje depois de assaltar a casa de um delegado. Veja no nosso giro da segurança pública. Mais de 5 mil reais em dinheiro, uma pistola e 50 munições furtadas da casa de um delegado aposentado foram recuperados pela Polícia Militar de Uberaba. O homem estava hospitalizado e a casa ficou vazia. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos fugiram e a polícia conseguiu identificar uma diarista que trabalhou na residência e teria repassado informações para o namorado e outros 2 comparsas. Ela e outros 3 suspeitos foram presos. O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado boiando no Rio Paranaíba, em Patos de Minas. Valdeci Pacheco de Magalhães estava desaparecido desde a última sexta-feira e o corpo dele tinha marcas de tiros e de espancamento. A perícia confirmou que ele foi vítima de homicídio e a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas por furtos. Um homem foi preso depois de furtar a bicicleta de uma casa em Uberaba. As câmeras flagraram quando ele escala o muro e entra na residência. Depois, ele joga a bicicleta para fora e pula de volta. Um vizinho viu a cena e tentou impedir a fuga, mas não conseguiu. Minutos depois, o suspeito, que tem 16 passagens pela polícia, foi flagrado na bicicleta e abordado pela polícia militar. Ele confessou o crime e foi preso.
pistola, espingarda e munições foram apreendidos na rodovia ligação 798 na área rural de Uberaba. Os materiais estavam em um carro e foram encontrados durante uma operação do Grupo Tático Rodoviário da Polícia Militar. Já em uma fazenda às margens da BR-050, foram encontradas mais 2 espingardas após denúncias anônimas. Os suspeitos de porte ilegal de armas de fogo foram presos. Um homem de 63 anos ficou ferido após o caminhão que ele dirigia perder os freios e tombar em Uberaba. De acordo com a polícia, ele dirigiu o veículo pela BR-262 e, ao acessar a marginal paralela para entrar no bairro Anatê, o caminhão perdeu os freios. Ele passou sobre uma lombada e, em seguida, acabou tombando. O motorista teve ferimentos e foi socorrido por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. E olha que número impressionante, cerca de 2.000 gatos de energia, e isso pode ser muito maior, são identificados todos os anos só aqui em Uberlândia. Além de ser um crime, as ligações clandestinas podem matar. É fio que não acaba. Um emaranhado de ligações elétricas feitas sem o menor critério técnico, legal e principalmente de segurança. Para muitas famílias, esse é o único recurso para ter o acesso à energia elétrica e seus benefícios. Mas para os órgãos de segurança, a justiça e as concessionárias, a energia clandestina é irregular e perigosa. Em função da grande conectividade elétrica que temos no nosso dia a dia, cada vez mais precisamos, dentro de nossas residências, escritórios, comércio ou indústrias, termos alguns cuidados básicos para que a nossa convivência com a energia elétrica seja cada vez mais segura. A orientação tem respaldo na incidência de casos de acidentes com eletricidade. No bairro Shopping Park, em Uberlândia, um pedreiro foi eletrocutado quando fazia uma ligação irregular do poste para a residência. Ele morreu na hora. Foi encontrado com ele fita isolante e um aparelho similar ao multímetro que é utilizado para medir aí a corrente de energia. Quando não sofre uma descarga elétrica fatal ou que cause lesões com sequelas irreversíveis, o manuseio irregular e, na maioria dos casos, ilegal de energia elétrica, as consequências são com a lei. Em Uberaba, à margem da BR-262, câmeras de segurança flagraram um homem que pulou o muro de uma estação rádio-base para roubar a fiação de uma empresa de telefonia. A polícia foi chamada e o ladrão foi preso em flagrante. No caso de furto de energia, o conhecido gato, as consequências não são diferentes. Além do risco de choque e até de incêndio, a lei é rígida. Penas e multas que vão de ressarcimento até prisão por furto e estelionato. Apesar do rigor da lei, os gatos estão presentes na maioria das ocupações por movimentos em prol de moradia. Só em Uberlândia, a Gerência Regional da CEMIG identificou 2.291 ligações clandestinas no ano de 2020. Ano passado, foram 1.857 gatos. Além do prejuízo para a concessionária, o risco de cortes no fornecimento para determinado setor ou cidade inteira e para a vida de quem utiliza energia clandestina. Um dos pontos de atenção é se o circuito elétrico das residências ou de qualquer local estão adequados e preparados para todas as conexões que nós precisamos fazer. E para isso, um ponto de atenção é com um projeto elétrico que precisa ser correto e adequado para podermos conectar tudo o que desejamos. E nesses projetos existe a necessidade de previsão de instalação de um dispositivo de proteção chamado DR, que detecta possíveis fugas de corrente elétrica nas instalações, principalmente em circuitos de áreas molhadas. E com essa finalidade, ele, ao detectar as fugas de corrente elétrica, desliga o circuito automaticamente e protege as pessoas de acidentes graves ou fatais por choque elétrico. Rápido intervalo agora, na volta o nosso assunto é agronegócio e a exportação de frangos. Nossa casa é o melhor lugar do mundo, é onde recarregamos nossas energias e a Nacional Piso Distribuidora cuida de cada detalhe para você. Cristalato 74x74 retificado extra R$ 39,90. Piso retificado 6161 extra amadeirado R$ 37,90. Revestimento extra 32x54 branquinho R$ 23,90. Vaso com caixa acoplada R$ 299,90. O acabamento é o detalhe que faz toda a diferença. Traga o seu sonho aqui para Nacional Piso Distribuidora. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212.
após realizar obras de drenagem nos bairros Segismundo, São Lucas, Morumbi e na Getúlio Vargas, a Prefeitura de Uberlândia finalizou os projetos com ações para reduzir o volume de águas na Rondon, com a construção de 20 quilômetros de redes e 4 represas para contenção de água de chuva no Parque Santa Luzia e Camaru. Com isso, será possível reduzir muito o volume de água dos córregos Lagoinha e Mogi, que chegam na Rondon. Além disso, será instalado um sistema eletrônico de monitoramento de água dentro das galerias, com luzes de alerta em toda a Rondon para evitar incidentes. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. A vida pode ser mais divertida e o Mississippi Fan Residence pode provar. Aqui, o dinheiro do aluguel paga a parcela e ainda sobra para o churrasco em família. Ou então, que tal trocar o TED do fim de semana por um tibum naquela piscina? E aí, preparado para muito mais fã na sua vida? Então aguarde. Vem aí Mississippi Fan Residence. Saiba mais em mississippifan.com.br. Realização CIA Construtora. Eita, que beleza! O calorzão chegou e as ofertanças de verão do Bahamas também. Leite longa vida 100.000, 3,59. Leite condensado Triângulo TP, 3,79. Filé de coxa e sobrecoxa Nati IQF 1 kg, 14,59. Pernil sem osso Frigoleste, 13,98 kg. Refrigerante IT 2 litros, 2,99. Devassa por malte 350 ml, 2,59. Lava-louças IP 500 ml, 1,95. Não dá mole não, hein? Ofertança de verão é só no Bahamas, hein? Vem! Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. As exportações brasileiras de carne de frango cresceram quase 20% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mesmo assim, os preços ainda estão em alta. O apetite da China e dos Emirados Árabes Unidos pela carne de frango brasileira não para de aumentar. Os dois países foram os principais compradores da proteína em janeiro e puxaram a alta nas exportações do produto. No total, foram embarcadas mais de 349 mil toneladas para o exterior, quase 20% mais do que no mesmo mês do ano passado. Que a carne de frango não está mais cara só para o consumidor brasileiro. Por infelicidade de mais uma seca no sul do país, estão impulsionando mais ainda o preço dos insumos básicos, que é o milho e o farelo de soja. Por isso, o preço dos frangos e suínos estão subindo não só no mercado interno, mas também no mercado externo. A valorização dos grãos, que já vinha pressionando os custos de produção, e a quebra de safras no sul, região que concentra 65% dos abates de frango no país, devem fazer com que os preços das aves continuem altos em 2022. A interdição total da BR-365 entre Patos de Minas e Patrocínio caminha para o 5º dia sem previsão de liberar a pista. Para tentar agilizar a obra, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, de Patos de Minas, acionou deputados da região, o ministro da Infraestrutura, para conseguir, junto ao DENIT, a liberação para o próprio município de Patos fazer a obra emergencial. O material para a recuperação da estrada e os funcionários já estão prontos para começar o trabalho e a autorização deve sair a qualquer momento. Mais um intervalo aqui no Band Cidade. A seguir tem polêmica sobre o passaporte da vacina aqui em Uberlândia. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento.
A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Toda a região compra aqui, na RC Shop, distribuidora de pisos e porcelanatos. Surpreenda-se com a variedade de produtos e preços baixos. Sim, o acabamento dos seus sonhos tem endereço certo. Rua Donato Cici, 591, atrás da rodoviária. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. A cereja do bolo da sua obra. Passe na RC Shop Distribuidora. Garantimos a melhor negociação. Em Uberaba, Rua Donato Cici, 591, atrás da rodoviária. Há 30 anos, a Transcanuto oferece ao mercado a melhor solução em serviços de terraplanagem, aterro e desaterro. E agora também uma frota completa para o transporte de grãos, locação de caminhão-pipa, escavadeira, retroescavadeira, rolo compactador e prancha para transporte de máquinas pesadas. Precisou? Você já sabe onde encontrar. Transcanuto, tradição e competência a serviço de Uberlândia e região. Rua Barão de Cotegipe, 33, Uberlândia. Com o ensino acolhedor, despertamos em nossas crianças a segurança para explorar o mundo e entendê-lo. Despertamos a paixão pelo conhecimento, a busca por aprender sempre e a olhar com criatividade para as questões do mundo. Porque nossa escola inspira descoberta. Em nossa escola, despertar é inspirar. Colégio FG. Matrículas abertas. Band Cidade de volta e vamos falar do passaporte da vacina, a lei que proíbe a exigência do comprovante de imunização contra o Covid. Para entrar em locais públicos e particulares em Uberlândia, vai ser questionada na Justiça. O Pedro Cossino está ao vivo com a gente e tem as informações. Muito boa noite para você, Pedro. A lei começou a valer hoje e já vai parar aí no Ministério Público? Oi, Ricardo, boa noite para você, boa noite para todos. Exatamente, isso porque uma vereadora do PDT aqui em Uberlândia entrou com uma representação no Ministério Público Estadual para derrubar essa lei aí que proíbe a exigência do comprovante vacinal para entrada em locais públicos e privados aqui em Uberlândia. De acordo com a vereadora, essa representação tem um objetivo de impedir a implementação da lei que vai contra medidas no combate à pandemia aqui em Uberlândia, né? A lei deixa aberta a possibilidade de ingresso de crianças em escolas sem cumprimento do plano vacinal obrigatório de acordo com o PNI, entretanto em conflito com as diretrizes do Ministério da Saúde que define que são imunizantes, quais são os imunizantes obrigatórios. A Débora Pérez fez uma reportagem completa que explica aí essa polêmica do passaporte vacinal em Uberlândia e a exigência em alguns lugares que eram cobrados e agora não são mais. Vamos conferir na reportagem. A maioria da criançada chega de mãos dadas com os pais e com a máscara no rosto. Além do acessório, pelo menos na porta dessa escola, a vacina também é bem-vinda. A minha menina foi vacinada, a gente vacinou, né, por causa da precaução, a gente também está com medo, né? Eu acho muito importante, sim, ter o comprovante e vacinar todas as crianças. Eu concordo plenamente, eu vacinei as 3 doses, minha menina vacinou a primeira, vai vacinar a segunda, eu concordo sim com a vacina, eu não discordo. A ESEB, Escola da Universidade Federal de Uberlândia, voltou às aulas hoje e chegou a exigir o cartão de vacina dos estudantes na retomada, independentemente de ter tomado ou não a vacina contra a Covid-19. O cartão de vacina já é uma prática que nós solicitamos para acompanhar a situação vacinal dos alunos, né? Nós temos um setor de saúde com técnicos em enfermagem, nós temos, né, o setor de odontologia, o serviço social que também acompanha essa prática, né? Então já é comum que façamos esse trabalho. Foi publicado no Diário Oficial do município de Uberlândia a lei aprovada pela Câmara Municipal que proíbe a exigência do passaporte de vacina. Agora, tanto em locais públicos quanto privados, não pode mais ser exigido o comprovante daqueles que optaram por não se vacinar contra a Covid-19. Quem descumprir a lei, que só vale para Uberlândia, vai pagar uma multa de 10 salários mínimos. Sou contra a lei por causa disso. Eu sou contra, né? Não, obrigar eu acho que não precisa, não. Eu acho que não tem necessidade, não. Eu acho que sim. Eu não vou opinar certeza, mas eu
Eu gostaria que fizesse assim. Eu acho correto. Ué, desde que a vacina não é obrigatória, né? Vai de cada um. Pelo último decreto municipal, eventos esportivos no estádio do Parque do Sabiá limitava o público a 3.900 pessoas e só podia entrar quem comprovasse o esquema vacinal. Agora a exigência deixa de valer, mas o público ainda continua limitado. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a vacina não chegou a 70% das crianças no estado. Em relação aos adultos, mais de 2 milhões de pessoas não concluíram o esquema vacinal. De volta à escola que confere o cartão, mas não exige a vacina contra a Covid, com o levantamento realizado, a escola pretende ajudar na conscientização. Nós acreditamos muito na ciência, que a vacinação ela é eficaz aí na diminuição da pandemia. Então a gente vai buscar traçar estratégias políticas para conversar, dialogar, incentivar, para que a gente entenda que ela pode ser de fato eficaz nesse momento. E atenção aos pais e responsáveis que estão esperando a vacina contra o Covid das crianças. Tem novo cronograma em Uberlândia, hein? Nesta sexta-feira próxima e também na segunda à quinta-feira da semana que vem, serão agendadas aproximadamente 10 mil doses de vacinas para as crianças cadastradas entre 5 e 11 anos. A imunização acontece nas 16 salas de vacinação pediátricas e o agendamento pode ser consultado no site da Prefeitura, via SMS ou também através do e-mail. E olha só, agora a gente atualiza os dados do coronavírus em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 24.823 novos casos e 81 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, foram 461 novos casos confirmados e 3 pessoas perderam a vida para essa doença. Já em Uberaba, os dados ainda não foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Último intervalo aqui no Band Cidade. A seguir, vamos falar de esporte. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Sática Ótica. Aniversário 50 anos e quem ganha é você. 50% de desconto no segundo óculos. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. Nossa casa é o melhor lugar do mundo. É onde recarregamos nossas energias. E a Nacional Piso Distribuidora cuida de cada detalhe para você. Cristalato 74x74 retificado extra R$ 39,90. Piso retificado 6161 extra madeirado R$ 37,90. Revestimento extra 32x54 branquinho R$ 23,90. Vaso com caixa acoplada R$ 299,90. O acabamento é o detalhe que faz toda a diferença. Traga o seu sonho aqui para Nacional Piso Distribuidora. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Emanuel, já começou o Festival de Ofertas da Móveis Araxá. É isso mesmo, Diego, e tudo pode ser dividido em até 12 vezes. Para deixar seu quarto lindo e organizado, segue a dica do Emanuel. Comprando esse maravilhoso roupeiro casal de 1.690 à vista ou 12 de 169, você ainda ganha essa bela cômoda. Esse festival de ofertas vai dar o que falar. Ai, que troco belo! Móveis Araxá, Rua Alaur Prata com estacionamento grátis e Avenida Apolônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. O mês nem acabou e as contas não param de bater na porta? O Triângulo da Sorte pode te ajudar. Porque sabe, esse domingo tem 200 mil reais no quarto prêmio. Isso mesmo, 200 mil reais pra você pôr suas contas em dia. Ajude que eu corra. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. E no quarto prêmio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Vai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Mais de 50 casos positivos de Covid foram confirmados entre servidores e alunos nas escolas de Uberaba. Tudo isso em pouco mais de uma semana de aula presencial. As aulas foram retomadas de forma presencial nas escolas no último dia 7.
Todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 foram adotados, mas mesmo assim já foram registrados mais de 50 casos em Uberaba nos últimos dias. Ao todo, são 56 casos de Covid. 40 casos foram constatados em servidores, tanto do magistério como do administrativo das escolas, e 16 casos dos alunos. Essa notificação ela é feita diariamente pelas escolas. 2 CMEs foram fechados nos últimos 10 dias e outros CMEs e escolas continuam sendo monitorados. Os casos eles alastraram rapidamente, né? E nós entramos em contato com a Secretaria da Saúde e foi pontuada essa questão do número de servidores e crianças que testaram positivo. Imediatamente nós fizemos o fechamento. Em alguns casos serão ofertados o bloco de atividades, né? Ou até mesmo a readequação do calendário escolar. A Secretaria de Educação orienta aos pais a afastarem do ambiente escolar as crianças que estiverem com síndrome gripal ou suspeita de Covid. Não mandar para a escola, avisar a escola enquanto tiver em síndrome gripal e depois o teste se positivo ou negativo, mas de imediato afastar do convívio das outras crianças e da unidade escolar. O carnaval está se aproximando, não vai ter festa promovida pelos municípios, a data não é feriado e o comércio em Uberlândia vai funcionar. Este é o combinado entre os empresários da cidade. Mais uma vez no Bloco da Saudade e unidos para que um dia o carnaval volte a ser celebrado como antes. Mas pelo ritmo e pela animação, esse ano não vai ter folia. Gostaria que não tivesse, né? De maneira alguma. Deveria investir na saúde e outras coisas mais importantes. Eu acho que não deveria ter, né? Porque a coisa está aumentando, né? Eu acho que se tiver o carnaval, as doenças vai tudo voltar e vai ter que fechar os comércios. A programação com os horários de funcionamento do comércio já foi divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Com o planejamento, os comerciantes podem se preparar. Carnaval não é feriado nacional. As empresas do comércio varejista de bens e serviços e atacadistas e varejistas de gêneros alimentícios podem trabalhar nesse período. Na segunda-feira de Carnaval, se comemora o Dia do Comerciário. De acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho, os funcionários destes segmentos não trabalham sem prejuízo do seu salário. Vamos combinar que já tem um tempinho que o carnaval não é comemorado com toda aquela folia do jeito bem brasileirinho de ser. Mas e esse ano? Será que os comerciantes estão esperançosos e confiantes para lucrar? A semana pré-carnaval já é uma semana que não é uma semana para o comércio, é uma semana muito favorável, né? Logicamente, a gente prepara a loja, a gente fica naquela expectativa que pessoas de fora visitem a cidade por conta do feriado, né? Com o desfile da Omicron e a explosão de casos de Covid-19, a movimentação do comércio reduziu. Mas, segundo o lojista, essa época do ano já não era atrativa para as vendas. O fevereiro ele não é favorável, já não era, né? Como você mesmo fez a pergunta, e com esses fatores acaba que agride um pouco mais ainda, gente. E hoje tem sequência a 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Ontem o Atlético venceu o Atlético por 1-0 no Mineirão e assumiu a liderança do torneio. Nessa quarta, os times do Alto Paranaíba estão em campo. Às 7 começou a América e Patrocinense no Independência. O CAP está na zona de rebaixamento e precisa da vitória. Enquanto isso, a URT joga daqui a pouco, às 7h30, contra o Pouso Alegre, no sul de Minas. Lembrando que a veterana não perde há 3 jogos. Nessa quarta ainda tem Democrata e Tombense e Vila Nova e Caldense. Amanhã, o Uberlândia enfrenta o Cruzeiro lá no Mineirão, na estreia do técnico Paulo Foiani. Então, vamos acompanhar os resultados amanhã no Donos da Bola, dentro do Minas Urgente. O Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Na sequência, tem o Jornal da Band e depois Faustão na Band. Boa noite para você. Tchau, tchau.